Vamos lá. Como medidas de posição, a gente tem aqui como as mais utilizadas, né? Média, moda e mediana, tá? Ela mostra aqui, ó, em uma amostra, quando se tem os valores de uma certa característica, é fácil constatar que os dados normalmente não se distribuem uniformemente, havendo uma certa concentração. Pode-se, portanto, estudar os valores numéricos que determinam a distribuição dos dados, procurando o ponto onde está a maior concentração dos valores individuais. De um modo geral, um conjunto de dados pode ocupar uma posição específica dentro de uma distribuição. Essas medidas que posicionam o dado ou grupo de dados dentro de uma distribuição são chamadas de medidas de tendência central. Essas medidas são a média, a aritmética ponderada, né? A gente só vai trabalhar a aritmética, porque a ponderada não vai influenciar lá na frente, que é onde me interessa. Mediana e moda. Traduzindo o que a gente conversou aqui agora, tá? Todo levantamento que a gente faz, por exemplo, a gente acabou de trabalhar ali com situações relacionadas ao número de peças fabricadas por 3 fábricas. A gente acabou de calcular, de analisar, perdão, o valor vendido anualmente por 4 vendedores de uma empresa. Então, assim, tem como pegar essa informação, transformar essas informações em medidas de posição. O que são medidas de posição? São medidas que representam o todo, o composto, né? Que, por exemplo, imagine que a gente tem, sei lá, a gente tinha 3 fábricas ali, mas imagine que tem 50, tá? Imagine que você ali tem 5 vendedores, mas imagine que você tem 300 vendedores. Então, como é que a gente consegue representar? Como é que a gente consegue representar esses dados por uma única informação? Né? Que é o que a gente vai aprender a calcular agora. Então, essas medidas de tendência central nada mais é do que números que representam, de uma maneira simbólica, mas que seja justa, né? Com qualidade, digamos assim, um conjunto de outros dados. Tá? Ok? Eu vou dar aqui vários exemplos para a gente poder trabalhar com tranquilidade. Deixa eu abrir mais uma vez o Excel, porque fica mais fácil de exemplificar, tá? Perdão, aqui. Não era nem para ter vindo para cá, era só para ter copiado. Mas já estou aqui. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Todo mundo aqui lembra de média? Desde sempre, né? Como assim desde sempre? Todo mundo aqui foi para a escola. Você lembra que lá na escola o professor dizia, se você não passar por média, você não passa? Pois é, a média, o que era a média? Era o cálculo da sua notinha, né, das suas notas, a primeira, mais a segunda, dividido por 2, e tinha a média daquela prova, né, daquele bimestre, perdão, daquele bimestre. Do mesmo jeito era a média anual, né? Oi? Estou aqui, eu não sei se foi só para mim. A sua cortou muito para mim. Tô achando que dessa vez vai ser a sua. Mas se alguém tiver com uma dificuldade também, vai avisar. Tá para mim também. A sua também tá cortando para mim. Tô achando que. Aqui tá normal, Leandro. Dos outros é que tá Eu tô cortando. achando que vai ser. A de Leandro aqui tá normal, mas a das meninas aí. Foi a das, acho que a das meninas aí tá ruim. Então vamos tentar seguir. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Ai, droga. Claro que eu não consigo. Como você não consegue compartilhar a tela, hein? Agora vai. Vamos olhar aqui a teoria e eu vou trabalhar com vocês aqui a prática bem direitinho, certo? A teoria da média, a fórmula da média, ela vai dizer aqui o seguinte. Ela vai ser a média, né, aritmética, perdão. Ele tanto chama de M ou X com esse tracinho em cima, tá? A gente chama de X traço. Como a gente vai chamar, eu não faço muita questão de como é que você vai chamar, não. Se você vai usar o M, você vai usar o X, não muda muita coisa para mim, não. O que eu gosto é que você, obviamente, compreenda a lógica, que é o que nos interessa, tá? Ele vai dizer o seguinte, média aritmética é a soma de todos os valores dividido pelo número total desses valores. De uma maneira bem resumida, esse dado aí, essa informação, ela é bem direta com o que nos interessa, tá? É a soma de tudo dividido pela quantidade desse tudo que foi apresentado, né? Vamos exemplificar aqui com calma para
para poder a gente entender direitinho, certo? Então, ele vai dizer aqui o seguinte, o exemplo que ele vai falar, eu vou trabalhar outros exemplos, tá? Esse aqui é só o exemplo do texto, para não ter medo. Em um conjunto com vários dados, x1, x2, x3, x4, A, ele chamou que vai ser a parte que vai somar esses elementos, x1 mais x2 mais x3 mais x4, e vai dividir isso por n. Quem é n? N é o número total de elementos que foram analisados. Supondo aqui a situação que ele disse. Ó. Exemplo. 10, vamos supor que foram aqui 10 atendimentos. Um hospital atendeu hoje 10 pessoas, amanhã, no outro dia, 2, na terça, 2, na quarta, 9, na quinta, 6 e na sexta, 8. Qual é a média de atendimentos desse hospital? Você vai somar todo mundo, 10 mais 2 mais 9 mais 6 mais 8, e vai dividir pela quantidade de informações que você tinha. Quantas informações você tinha? 10 é uma, 2 é outra, 9 é outra, 6 é outra e 8 é outra. Então, são 5 informações. Então, somou tudo isso e vai dividir por 5, né? 10 mais 2, 12, 12 com 9, 21, 21 com 6, 27, 27 com 8, 35. 35 dividido por 5 igual a 7, tá? Então, professor, explica melhor isso com calma para a gente poder compreender. Seguinte, vamos a exemplos práticos, tá? A fórmula que vocês precisam aprender é essa daqui, ó. É x com um traço, a gente chama de x traço, tá? Mas eu vou botar aqui o m de média, vou botar aqui m de média, ou um x com traço em cima, tá? Vou botar aqui x traço, só para vocês imaginarem. Vai ser igual a quem? O que a fórmula diz? A fórmula diz que vai ser a somatória. Pessoal, a somatória é aquele símbolozinho aqui, esse ezinho aqui, ó. Tá vendo esse EX aqui? Tá? Vou botar aqui um E normal para vocês poderem associar, né? É a somatória de EXI sobre N. Agora, gente, é sempre interessante que vocês façam um rascunho como se fosse uma espécie de legenda, tá? Então, esse M ou X representa o quê? Média. Tá? EXI representa o quê? Somatória das variáveis. Ô, filho. Somatória das variáveis. Esse N é o mesmo que o quê? Que tamanho anotem isso. Mesmo estando gravado, anotem isso. Vai precisar na hora de responder. Tamanho da amostra. Vamos colocar isso em prática aqui com vários exemplos. Primeiro exemplo aqui, deixa eu pensar. Salário. Vamos imaginar o seguinte. Você resolveu pegar aqui os contra-cheques, seus contra-cheques, né? E viu o seguinte, ó. Em janeiro, vou botar aqui, janeiro. Meu salário foi R$ 3.127,45. Em fevereiro, meu salário foi R$ 2.184,97. Em março, eu vendi pra caramba. Tive uma comissão alta, vendi R$ 5.986,44. Só exemplos, tá? Abril, maio e junho. Vamos fazer só de um semestre. Eu vendi menos, tá? Eu vendi 1.894. Vendi não, meu salário, né? 222,55 e 1.699,99. Tchau. Aí, poxa, beleza. Até aí, beleza. Aí eu parei aqui para olhar meu semestre, né? Os salários. Bota aqui salário. Esse semestre eu digo, poxa, quanto é que eu ganhei então? Porque teve mês que eu ganhei bem, ganhei quase 6 mil aqui no mês. Agora teve mês que eu não tirei nem 2 mil. Poxa, e agora? Como é que eu faço para ter uma ideia de quanto é que eu ganho por mês? Geralmente, tá? A medida que a gente utiliza, a medida de posição, a medida de tendência central que a gente utiliza para calcular isso é a média. O que a média faz? Ela diz o seguinte, a fórmula diz aqui, ó. Somatória de XI. Quem é XI, pessoal? Pessoal, XI, posso até botar aqui também, tá?
nossa legenda, xi é a variável em estudo. É o objeto do estudo, tá? Vou botar aí objeto do estudo, também dá certo. O que a gente está estudando aqui nesse exemplo? O salário. Vou botar até aqui de lado, tá? O que está sendo estudado é o salário do indivíduo. Então, a fórmula, ela pede o quê? A fórmula, ela está aqui dizendo que ela quer a somatória de xi. Então, ela quer a somatória de quem? Da variável estudo. Quem é a variável estudo? O salário. Então, ela quer a soma de quem? De todos os salários. Então, você vai somar o mês de janeiro, 3.127,45, mais o mês de fevereiro, 2.100... Desculpa. 2.100... Menino, é hoje. 2.184,97, mais 5.986,44, mais 1.894,25, mais 2.122,55, mais 1.999,99. Você precisa somar isso aqui, porque essa informação aqui, tá? Ela corresponde ao quê? Ao resultado da somatória, o que vai representar é xi. A gente saiu aqui passo a passo, né? Ó. O que o E sozinho representa? Deixa eu botar aqui o E sozinho, para também não esquecer. O E sozinho representa somente somatória, tá? Significa somatória. Só que quando ele está falando de E xi, ele quer a somatória das variáveis. Está aqui, ó, somatória das variáveis. Quem são as variáveis? É o objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? O salário. Quando você somou tudo isso aqui, vou botar aqui total. A soma disso tudo aqui deu 17.315,65. Então, se a gente tivesse aqui, ó, numa fração, vamos deixar bonitinho, ó. Pegar aqui, vou botar aqui. Vamos substituindo por partes. Isso aqui eu vou botar aqui. Igual a isso aqui, ó. Então, quem é a somatória de EXI, né? A somatória das variáveis, é tudo isso aqui. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre N. Quem é N? Aí vamos lá para o conceito de quem é N, ó. N é o tamanho da amostra. Mas que danada é a amostra, pessoal? A amostra é o quê? É a parte que está sendo estudada. O que está sendo estudado? O salário. Qual é o tamanho da amostra? Qual é a quantidade de elementos, né? Vou botar aqui, pode até botar isso aqui, para ficar mais fácil de você lembrar. É a quantidade. Opa, só um minuto. A quantidade. Oxe, quantidade. Total. Qual é a quantidade total de salários que foram analisados? Aí você vai contar aqui, ó. Um salário, 2, 3, 4, 5, 6 salários, né? Então, N representa a quantidade de itens que você somou, tá vendo? Ó? Os 6 salários que você somou aqui. Você somou quantos aqui? Não foram 6? Então, vai ser tudo isso dividido por 6, tá? Então, a soma disso tudo aqui, a gente viu que deu quanto? 17.315,65. Foi? Então, você vai dividir essa somatória por quem? Pela parte que você já sabe aqui, que é N, né? Já sabe que é 6. Então, isso dividido por 6 vai ser igual a quanto? R$ 2.885,94. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui para o exemplo. Deixa eu voltar tudo isso aqui. Vou deixar visualmente mais interessante. Aqui. Show de bola. Então, o que ele está me falando aqui? Ó, seguinte, você teve mês que você ganhou 1.894, foi o seu menor salário, vou marcar aqui. E teve mês que você ganhou 5.986. Agora, nem dá para dizer. Oi. Esses 6 aí dessa divisão é os meses, não é isso? É a quantidade de itens que você somou. Você não somou aqui 6 meses, são 6 informações, né? Sim. Pronto. Se aqui fossem 10 informações, aqui seria o quê? 10.
Mas como você só tem 6, então vai ser 6. Entendeu? Obrigado. Tranquilo. Então, vamos lá. O que esse 2.885 representa? Ó, ele nem é 1.000, nem é 6.000. Mas baseado em tudo que você ganhou nesses 6 meses, ele vai lhe dizer o seguinte, só, meu velho, se você for levar em consideração o que você ganhou nesses 6 meses, tá? Você nem pode assumir uma dívida, nem precisa assumir só uma dívida de R$1.000, de 1.800, nem tem como assumir uma dívida de 5.900. Mas o número que melhor vai representar o seu salário vai ser o quê? Você ganha, em média, R$ 2.885,94. Significa o quê? Que a maioria desses salários aqui vai estar mais próximo desse número do que de qualquer outro. Então, essa é a proposta da média. Encontrar um número que represente tudo isso aqui. Vamos dar outro exemplo aqui para ficar mais fácil de entender, né? Vamos supor aqui, então, que você fez... Vamos fazer um dado maior, né? Vamos botar aqui o mês de... A gente está em agosto. A gente teve 19 dias nesse mês, tá? Vou botar aqui, 1, 2, 3... Vou fazer tudo bem bonitinho. Quase que dá. 19. Vamos supor que você fez assim, ó. Número de ligações realizadas para os meus clientes no mês de agosto. Vou botar aqui, agosto. Número de ligações para meus clientes. No dia 1º eu fiz uma conta aqui, eu liguei 25 vezes. Aqui eu liguei 14. Aqui eu liguei 22, 11, 6, 9, 3, 30, 41, 5, 15, 12, 19, 22 de novo, 13, desculpa, 26, 24, 11, 13 e 18. Tá aqui. Ah, professor, beleza. Tem número alto demais, tem número baixo demais, tem dia que eu só liguei 3 vezes, tem vezes que eu liguei 41. Como é que eu vou apresentar para o meu gerente uma informação que justifique, que explique a quantidade de ligações que eu fiz? Geralmente a gente utiliza o quê? A média. O que a média faz? Ó? Como é que ela vai calcular isso aqui? Ela vai pedir para você calcular da seguinte forma. Qual é a variável em estudo? O número de ligações. Aqui, ó, as ligações que você fez. Então, ele vai pedir para você somar todas as ligações que você fez. Então, vai ser o quê? 25. Vou botar aqui só para exemplificar, tá? Mais 14, mais 22, até chegar aonde? Até chegar lá no final, que é mais 13, mais 18, né? Até ter digitado todos os números, certo? Quando você digitou tudo isso, você atende a primeira parte aqui, ó, somatória de XI. Beleza, tranquilo. E quem é que vai ser N? Quantos números você somou aqui? São quantos dados você fez, quantos dados você levantou nessa situação? 1, 2, 3, 4, dá 19. Você fez um levantamento referente a 19 dias. Deu para entender, pessoal, de onde veio o 19? É a quantidade total de dias que foram analisados. Então, quando você somar todas essas ligações, a soma disso aqui vai dar 324, tá? Então, você fez, em agosto, 324 ligações. Seguindo a fórmula, dividido pela quantidade de dias que você trabalhou, em média, você fez quantas ligações por dia? 17 ligações por dia, tá? Vou arredondar aqui. Deixa eu só arredondar, não. Deixa eu diminuir. Não existe 17,05. Não tem como você fazer 17 ligações e meia, né? Ou 17,05 ligações. Então, você fez 17 ligações. Vou botar aqui só para ficar num contexto mais interessante. Então, o que vai acontecer? Se o seu chefe chegasse hoje e dizer assim, cara, você ligou quantas vezes dia 7? Aí você vai bem desconfiado lá no dia 7, era um domingo, sei lá. Acho que eu só liguei 3 vezes. Mas aí você tenta se justificar. Mas dia 9 eu liguei 41. Consegui falar com 41 clientes. Então, assim, para não gerar uma discussão, para não gerar um ai-ai, né, ou subjetividade, o que você pode argumentar? Em média, no mês de agosto, eu consegui falar, né,
Com 17 clientes, eu realizei 17 ligações, em média, por dia, tá? Então, é muito mais fácil você chegar, por exemplo, para o seu chefe dizer que fez 17 ligações, do que você dizer quantas fez em cada dia e ele olhar só para menor e querer botar você numa cruz. É um exemplo de apresentar informações, tá? Outro Doutor exemplo. Leandro, Oi. eu fiz aqui só até o 10, mas com os mesmos números que você fez aí. Aí Certo. deu 16,60. Eu arredondo para 17, não é isso? Na verdade, é o seguinte, depende muito da situação. Aqui você fez até o 5, né? Aqui? Até o 5, justamente. Vai dar Deu 166. Deu 16,6, né? Assim, dividido por 10, Correto. 16,6. Vamos lá. Isso. Denis, tem duas situações aqui que a gente pode discutir, certo? Como a gente está falando de ligações, que é algo que a gente não consegue... Deixa eu puxar aqui a câmera para a gente ter uma conversa aqui diferente. Isso aqui é uma conversa que vai além da matemática, agora é administração. Quando você diz que fez 16,6 ligações, você consegue falar que dá para arredondar para 17, até porque é maior do que 5. Eu faço em média, a gente se lembra que média é um fator, né? 17 ligações, só que tem um probleminha nisso aí. Se a gente fosse falar de produção, como assim, Leandro, de produção? Imagine que você fabrica, sei lá, bolsas, sapatos. Tem como você dizer que produziu 16,6 sapatos? Com certeza não, né? Mas seria justo você dizer que produziu 17? Se você for Também não. Aí, onde é que a coisa desanda? Vou dizer a você por que a coisa desanda nesse momento. Porque o cara vai fazer a seguinte conta na sua frente. Se você produziu 17 pares de calçado por dia, então significa que em 10 dias você fez 170. Como é que seu estoque só tem 166? Você está me roubando 4 pares de calçado? Você está entendendo? Eu já vi isso acontecer na minha frente. Eu já vi acontecer isso na minha frente, assim. De um cara arredondar para cima, o cara fazer uma conta aqui rapidinho na frente e dizer, pô, então tá faltando. Então, esse é o perigo do arredondamento, entendeu, Denis? Porque aos olhos de um pode ser bom, aos seus olhos pode ser bom. Mas se o cara for bater uma conferência, ele vai dizer, poxa, tá faltando 4 pares de sapato aqui para mim, entendeu? Entendi. No caso aí, a resposta ia ser 16,6 mesmo. Aí você pode dizer assim, ó, em média, 16,6. Porém, nessa situação, como se trata de produtividade, é melhor você dizer que produziu 160, porque o cara vai olhar para você e vai dizer, ó, tá dando 160 aqui, mas você fez 166. Ele diz, pô, sinal que eu tô produzindo mais do que você tá esperando. Entendeu? Então, assim, tudo depende da sacada, da situação. Tem coisas que dá para você arredondar, tem coisas que é impossível você arredondar, que é injusto você arredondar. Então, você tem que ter esse cuidado. Por isso que você vê que às vezes eu fico enchendo o saco. Ó, pessoal, coloquem exatamente o número que você achou, né? Eu fico dizendo isso, porque tem esse risco. O arredondamento, ele é muito perigoso, né? Porque pode gerar situações que nem essa que a gente está discutindo aqui agora, entendeu? Entendi. No caso aí da formulação aí, é necessário colocar 25 mais 14 mais 22, ou eu posso colocar o total? Não, no meu caso, como isso aqui ainda é irrelevante, pode botar o total, eu vou entender. Eu sei que você somou. Porque eu não vou pedir, porque aqui só tem 19 números. Imagina que tivesse 100 números. Verdade. Entendeu? Aí fica um saco, velho. Fica ruim de você fazer, ruim para me corrigir. E é o que eu digo muito. O que eu vou medir na sala de aula, Denis, é se você entendeu, meu velho. Se você entendeu, se você conseguiu botar na prática números pequenos e números grandes, na vida real você vai entender o que é a média. Imagina aí você fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui absurdo. Vamos pegar aqui... esse aqui é a mesma situação. Vamos botar aqui dias. E eu vou botar aqui vendas. Vou só mudar aqui, para você ver como é que muda a vibe da coisa. Vendas. Agora deixa eu aumentar isso aqui a conta. Deixa eu aumentar esse estirão aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou botar só até 180, que são 6 meses. 180. Alguém falou aí, foi? Oi, Neula, pode falar, Neula. Leandro, aí onde você colocou 17 mil
que for o total da somatória. Quando for na prova, você vai considerar que a gente coloque só os 17 dividido por 6 e o total, ou você quer que coloque esse negócio aí, M, XI? Não, eu quero fórmula não, eu quero isso aqui, ó. O que me interessa é isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui é o que eu me importo, o resto aqui. Aí você fala assim, Leandro, então por que você está mostrando isso? Neila? Não, só para a gente aprender. Talvez você consiga entender. Talvez seu colega consiga entender, mas nem todo mundo consegue entender exatamente de onde está vindo a informação, entendeu? Então, o que eu me preocupo? Em deixar bem detalhado, o máximo detalhado possível, para que quando for lá na frente, qualquer aluno possa chegar aqui e revisar o material sem medo. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui tudo bonitinho, tá bem explicadozinho, não tem como o cara ter dúvida, tá entendendo? Porque, assim, eu prefiro colocar bem desenhado do que chegar lá na frente e alguém dizer, professor, tem raiva não, mas não entendi nada. Professor, isso aqui é o quê? Então, é melhor deixar uma videoaula salva com qualidade e lá na frente, você não ter nenhum risco de ter alguma coisa faltando, entendeu? Beleza. Ó, vamos mudar aqui o exemplo. Imagina a situação. Imagine que eu dei isso aqui para vocês, tá? Ó, o levantamento da quantidade de vendas de 180 dias. Deixa eu dar olha aqui o tamanho disso aqui. Surreal, né? Sem condições. Óbvio que eu não vou fazer isso numa prova de vocês, mas se eu fizesse uma pesquisa, né? Eu vou ter dados dessa propriedade. Então, tá aqui, ó. Eu fiz um levantamento dos 180 dias que eu trabalhei, 6 meses que eu trabalhei em 2021, perdão, né? E anotei quantas vendas eu fiz cada dia. Imagina você ter que me explicar ou explicar para a sua equipe de vendas que o número de vendas está alto ou está baixo. Como é que você explicar para a sua equipe de vendas que dentro desses 180 dias vocês tiveram essas vendas, mas isso significa o quê? É sem noção explicar isso aqui, né? Primeira coisa que a gente teria que fazer é o quê? Encontrar o total de vendas. Seria o quê? Somar tudo isso, né? Essa somatória que deu, ó, que foram realizadas 3.161 vendas. Tá? Beleza, professor, mas isso representa o quê? Eu sei que eu fiz 3.161 vendas, mas isso significa o quê dentro da minha empresa? Isso aqui é a somatória de XI, concordam? Isso aqui é a somatória de XI, lá da nossa formulazinha bonitinha. E ela vai dividir por quem? Para encontrar a média, então? Vai dividir por N, né? Quem é que vai ser N aqui? N é a quantidade de elementos que foram somados. Você somou aqui 180 elementos, né? Que é referente aos 180 dias. Então, vamos dividir isso por quem? Por 180, tá? 3.161 dividido por 180. Olha aqui a média. 17,5, né? 17,56. Então, pronto. Nesse instante, você vai ter que parar e vai analisar junto à sua equipe de vendas e vai pensar, poxa, ter uma média, de 17 vendas por dia, satisfaz o meu plano de negócio? Atende ao meu objetivo financeiro da minha empresa? Será que o meu comercial, meu setor comercial, meu departamento comercial, está atendendo a minha expectativa? Então, pronto. É muita informação? Mas que você sabe que o Excel calculou para a gente aqui, ó, numa fração de segundo. Ah, professor, não sei usar o Excel. Um dia você aprende, o YouTube aí tem 300 cursos de graça do Excel, tá? Aqui são as fórmulas básicas que qualquer um é capaz de calcular. O que dá trabalho aqui é o quê? O que dá trabalho aqui, meu filho, é levantar essa informação. Descobrir quando é que os caras venderam durante 180 dias é rojão de encontrar. Sempre a dificuldade é coletar a informação. Porque o cálculo é isso aqui, ó. O mesmo cálculo que está aqui é exatamente igual ao cálculo que está aqui. Não mudou nada, absolutamente nada, certo? O cuidado que você tem que ter é, obviamente, né, na anotação da informação, tá? A média vai funcionar sempre da mesma forma, tá? Vou apagar isso aqui. Alguém quer que eu faça algum exemplo baseado em alguma realidade que vocês vivam ou não? Ou eu posso seguir aqui o conteúdo? Acho que deu para entender o que é média, né? Leandro, Oi. basicamente é a soma das variáveis dividido pela quantidade, né?
Perfeitamente. Resumiu da maneira perfeita. É exatamente isso. Tá? Aí esse resultado aí final de tudo é chamado de quê? Média. Aqui, Tem ó. a média, no caso, Aqui, né? o M, aqui, ó, o M ou X é igual a. O que M ou X representa? Média. Nesse momento, você aprendeu a calcular a média dos dados. Tá? Ok. Ok? Na época da escola era como? A gente fazia assim, ó, primeira nota, primeira avaliação, que é que nem aqui a gente ainda, né? Só que aqui a gente é por semestre. Qual é a nota da primeira avaliação e a nota da segunda avaliação? Ah, minha primeira nota foi 7,5. Minha segunda nota foi 6,3. Eu passo. Como é que a gente descobre se passa? A média manda fazer o quê? Somar os dois, né? Opa. Somar os dois e dividir pela quantidade de informações. Quantas informações a gente tem aqui? A gente está somando quantas? 2, né? Aí você vai fazer 7,5 mais 6,3 dá 13,8. Não é isso? Dividido por quem? Por 2, que foi a quantidade de notas que você lançou. Quando você dividir 13,8 por 2, vai dar 6,9, né? 6,9 você passou? Não, faltou um décimo. Tá na recuperação por um décimo. Minha nossa senhora. Nessa hora corre o choro pro professor. Eu tô rindo Aquele velho décimo pedindo. eu tô rindo aqui, pô. Eu tô rindo aqui porque eu já deixei jeito da recuperação por um décimo. Ah, mas hoje em dia eu evito. Hoje em dia eu tento não deixar. Eu tento usar da minha consciência e do meu bom coração, porque às vezes falta. Mas tá certo. Ai, deu para entender, né, pessoal? Alguém quer mais algum exemplo? Eu posso seguir. Todo mundo entendeu o que é média? Depois desse exemplo aí, professor, não quero mais nenhum, não. É mais não, né? Tá bom, então. Uma expulsada dessa, né? Ave Maria. A Maria 3 vezes. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? É anotar, ter a noção da informação. Por exemplo, dá outra aqui, só para concluir, que eu me lembrei agora de um exemplo interessante. Teve uma situação, vou até botar aqui, de um cara que trabalhava numa empresa, essa aqui é a situação real. O cara não faltava. Vamos botar aqui que seja número de faltas. Opa, peraí. Número de faltas. Aqui são os meses, janeiro, fevereiro, março até dezembro. E esse cara não faltava mesmo, não faltava. Chegou aqui o mês de outubro, vamos supor que ele faltou 6 vezes. Quando foi em dezembro, numa reunião corporativa, por exemplo, né, foi mais ou menos, não foi exatamente isso, mas foi mais ou menos isso, o cara chegou para a gente assim, ó, João, foi o funcionário que teve o maior número de faltas em um mês, ele conseguiu faltar 6 faltas de um mês, isso é muito alto, é inadmissível, vamos demitir João. Beleza. Ouvimos a conversa sobre João. Na mesma hora, uma outra pessoa, né? Na mesma hora, deixa eu só fazer aqui. Só exemplificar legal. Foi feito um levantamento, por exemplo, de uma outra funcionária, Letícia. E Letícia, todo mês faltava 1, 2 vezes, 1, 2 vezes. Todo mês faltava 1, 2 vezes. Beleza. Quando foi necessário citar o exemplo de João, foi dito citar, aí eu, né, não concordo. Por que eu não concordo? Porque João, dentro de todo esse período, por mais que ele tenha faltado a maior quantidade de vezes em um mês, em todos os outros meses ele não faltou nenhuma vez. Então, como é que a gente encontra um número para representar as faltas de João no ano de 2020? Como é que a gente encontra algo para representar esse número de faltas? Pô, vamos calcular a média, então, de cada um. Como é que a gente calcula a média disso aqui? Deixa eu só dar uma abertura aqui. Vou puxar a fórmula. Eu gosto de trabalhar com a fórmula, né? Vocês estão vendo que é para poder ninguém ficar com dúvida. Qual é essa? Opa, aqui não é X, aqui é N. Aqui é N também. Beleza.
Qual é a somatória das faltas de João? Se a gente for olhar direitinho, a gente vai ter que somar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, tá? 6 mais 0. Então, total de faltas de João, 6. Quantas informações foram levantadas referente a João? Quantos números foram somados? Foram somados 12 números, né? Que é referente aos 12 meses. Então, quando você dividir 6 por 12, dá 0,5, né? Ó? Então, significa que João tem menos de uma falta por mês. Então, para ser mais exato, para transformar isso aqui no número inteiro, para ter uma maneira legal de argumentar, a gente poderia dizer o quê? Que João tem uma falta. Vamos multiplicar isso aqui por 2, né? Vou fazer isso aqui vezes 2. Vou só deixar o exemplo. Vezes 2. E vai dar 1, uma falta. Por que eu estou fazendo isso? Porque se 0,5 é proporcional à média de um mês, é só um exemplo, tá? Senão eu vou precisar fazer isso, só para a gente discutir gestão, certo? Então, se você multiplicar isso aqui por 2, vai dar o quê? 2 meses, né? Então, a forma de representar as faltas de João seria essa daqui, ó. João tem uma falta a cada 2 meses. Para não dizer meia falta, não existe meia falta, é foda, né? Beleza, vamos ver o levantamento de Letícia. Mesma coisa, né? Ó, vou pegar aqui a fórmula, bonitinho e tal. Só que os dados de Letícia é diferente. 2 mais 1 dá 3, mais 2 mais 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 faltas. Letícia teve 17 faltas. Também foram levantadas aqui informações referentes a 12 meses. Quando você dividir 17 por 12, o resultado dá o quê? 1,41. Aí eu lhe pergunto, isso aqui é mês, né? Falta mês. Analisando de uma forma grosseira, é que realmente está faltando mais? O cara que falta meia vez, como diz o outro, que não existe, né? Ou a pessoa que está faltando uma vez e meia praticamente por mês? Então, é esse tipo de comparativo que a média permite que você traga, tá? É esse tipo de comparativo que é interessante você levar em consideração muitas vezes no ambiente da gestão. Você pega um fato isolado e diz que esse fato isolado condenou a história do cara dentro da empresa, por exemplo. Enquanto o cara tem 0,5 falta mês, ela tem 1,41. Ela tem quase o triplo. Ela faltou praticamente 3 vezes mais. Ele faltou 6, ele faltou 17. Se a gente vamos manipular aqui para ficar legal, vamos fazer 18 para ficar o número inteiro. Pronto. Vamos manipular a informação. Botei uma faltinha mais aqui em abril. Ela faltou 3 vezes mais do que ele, enquanto o João falta uma vez a cada 2 meses. Ela falta 3 vezes a cada 2 meses. E aí eu lhe pergunto, tu vai demitir quem? Tu vai demitir João ou vai demitir Letícia, por causa de se o que for levado em consideração é a falta? Tá? Então, eu estou dando um exemplo aqui de como a média é utilizada desde situações simples a situações mais complexas, a situações mais interessantes, e como ela pode lhe proporcionar o principal dessa disciplina, que é o quê? Suporte à tomada de decisão. O objetivo dessa disciplina, pessoal, botem isso na cabeça de vocês, é que vocês tenham suporte à tomada de decisão. Porque agora, você como gestor, contador, seja lá o que for, né, consultor, não interessa o trabalho que você está fazendo, e você realiza esse cálculo aqui, e você joga para a diretoria, o cara que vai demitir João, meu amigo, é sem noção. Para ele dizer que é melhor demitir João do que Letícia, esse cara tem que ter uma capacidade de avaliação negativa, de tão ruim que é. Não tem sentido. Tá? É um exemplo que eu quero dar aí para vocês de como abordar a média. Tá bom? Deu para entender, pessoal, qual é a vibe da média, o que a gente trabalha, como a gente pode utilizar aqui em algumas situações. Quem quiser algum exemplo, professor, eu queria que você fizesse um exemplo sobre carrinho de mão. Eu faço um exemplo sobre carrinho de mão. Professor, eu trabalho trocando luz de poste. Tem como fazer trocando luz de poste? Eu faço um exemplo trocando luz de poste. Se você tiver com dificuldade de entender e quiser um exemplo associado a alguma coisa do seu dia a dia, é só falar que a gente desenrola, tá ok? Deu para entender, né, galera? Sim. Deu. Show. De boa. Perfeito. Então, vamos lá.
A média, a gente tem agora, eu vou usar os mesmos exemplos. Eu apaguei o exemplo eu apaguei o exemplo das ligações, ó. Que bobeira. Mas tudo bem. Oi, diga aí. Aí, nesse caso aí de João, a gente poderia pegar 0,5 e multiplicar por 12, que ia dar uma falta. Nesse caso, você tem que multiplicar tudo por 2. Por que tudo por 2? Porque, por exemplo, 0,5 não é referente a um mês. Então, para a gente ter e se eu multiplicar por 12? Por 12? Sim, pelos 12 meses. Aí vai dar 6, vai dar a informação que você já tinha, pô. Aí você vai dizer assim, pronto, João teve 6 faltas em 12 meses. Perdão. 6 faltas em 12 meses. Ele teve 6 faltas ao ano. Enquanto Letícia teve o quê? Entendi. 8 faltas ao ano. Beleza? Entendi. Se você for multiplicar um, tem que multiplicar todo mundo. Entendeu? Qual é a ideia? Eu estou entendendo. Então, vamos lá. Mediana. Deixa eu puxar aqui o conteúdo da mediana. E eu nem vou trabalhar esse exemplo aqui não, tá? Esse exemplo aqui é chato. Vou trabalhar exemplo mais legal. Vou trabalhar exemplo que a gente consiga imaginar. Não gosto de exemplo de livro, não. Gosto dos exemplos que eu faço. Peraí. Mas se eu tenho que apresentar, vamos apresentar, né? A mediana, pessoal, é uma informação que a gente utiliza para encontrar também uma medida de tendência central. Ele vai dizer aqui, ó, é o valor que ocupa a posição central dos dados, após estes serem organizados em ordem crescente ou decrescente, que vai gerar um rol, né? Eu vou explicar já já. A mediana divide a amostra exatamente no meio, no caso da amostra possuir um número ímpar de dados. E no caso de par, a gente vai aplicar uma formulazinha aqui que vai ser preciso para identificar um número razoável dentro da situação. Deixa eu apagar isso aqui e explicar como é que vai funcionar. Opa. Fórmula da mediana. Eu vou chamar a mediana de MD, tá? Para facilitar a minha vida. Eu vou chamar ela de mediana. Qual é a fórmula da mediana? Eu fiz aqui, botei, era para ter botado a fórmula primeiro. Desculpa, pessoal. Leandro, coloca lá bem ligeirinho, já me notar. Como é? Volte lá bem ligeirinho, já me notar aqui. Botar onde? Onde você leu o texto lá? O texto. Bem ligeirinho. Tá no material isso aí, filha. Eu sei, mas é melhor. Isso aí tá lá no material. Eu vou Ei, Leandro. Oi, pode falar. Ei, Leandro. Oi. Viu, Leandro? O que eu queria, minha lógica era o seguinte, minha lógica era o seguinte, 0,5 vezes 12 dá 6 faltas no ano, não era assim? Isso. Se eu multiplicar 1,41 dela por 12, vai dar 16,92. Dá para ver na média, na cara que ela faltou mais do que ele, né? Exatamente. Você entendeu aí? Entendi, mas por que eu levei a situação, né? Porque, por exemplo, ali era um dado grosseiro, mas com a média, né, às vezes a gente consegue justificar situações. Pronto, ali era foda, era uma diferença muito grande, de 6 para 18, é muito grosseiro ali o exemplo. Mas tem situações que às vezes o cara não tem esse impacto todo, porque, por exemplo, a gente vai discutir isso quando estiver calculando outras formas de medida de posição. Porque imagina que o cara vendeu um mês todinho só R$1.000, aí chegou no mês de dezembro vendeu 30 mil. Olha o quanto esse dado desse cara vai ser estranho. Entendeu? Então, por exemplo, você pega, vamos supor que você vendeu 5 mil por mês, o ano todinho, deu 60 mil. 5 vezes 12, né? 60 mil de vendas. Aí o cara foi lá, passou todo mês vendendo só 1.000, 10 meses vendendo 1.000, no último mês o cara vai lá e vende 50 mil. Ele teve os mesmos 60 que você. E aí, cara, quem é o funcionário mais interessante para sua empresa? O cara que vendeu 1.000 todo mês e conseguiu em um dia vendeu 50 de uma lapada, ou o cara que todo mês vendeu 5 bonitinho? Essas são as grandes dúvidas que se geram dentro do ambiente da administração. Aí eu lhe pergunto, se eu fizer um levantamento de todos os vendedores, alguém alguma vez na vida vendeu 50 mil? Não, foi só esse cara. Qual é a probabilidade disso acontecer de novo? Minúscula. Entendeu? Então é nesse momento que você tem que entender que a média também não é tudo. Mas nem adianta olhar só para 50 mil, nem adianta olhar só para os seus 5 mil,
nem adianta olhar só para o 1000 dele. Então, a ideia é o quê? Ter um contexto, ter um grupo de informações que faça com que você tenha mais segurança na hora de decidir, né? O exemplo dele ali é foda, bem grosseiro. Mas por que eu usei aquele exemplo? Porque eu criei uma história argumentando que a pessoa queria demitir ele porque ele foi o funcionário que faltou mais vezes em um mês. A pessoa puxou o assunto para um mês, não foi? Então, o que foi que eu calculei? Calculei a média de um mês. A média dele em um mês real era o quê? 0,5. A média real de um mês de uma outra funcionária deu o quê? 1,4. Né? Eu planejei o exemplo para como ele criou o problema. A criação da problemática foi o quê? O cara faltou um mês 6 vezes. Né? Então, a ideia é eu tentei associar tudo para esse período para tentar justificar. Entendeu? Mas existe, assim, uma infinidade de possibilidades, né? Esse exemplo que eu dei aqui é fogo, esse exemplo das vendas. E aí, cara, quem é o melhor vendedor de verdade? Você tem que analisar o conjunto da obra, né? A verdade é essa. Então, vamos lá. Vamos entender o que é mediana. A fórmula da mediana, ela é assim, ó. MD é igual a N mais 1 sobre 2. Só isso, só isso. Quem é quem? MD representa mediana, é o que você está procurando na fórmula, né? N, vocês já conhecem N aqui, ó. Você lembra que a gente botou aqui em cima, ó? Tem a mesma lógica, ó. É o tamanho da amostra, a quantidade total de elementos. O 1 é da fórmula e o 2 é da fórmula. Então, não tem muita coisa para fazer aí, né? Mas vamos entender qual é a lógica da mediana. Lá no print que eu mostrei aqui, está lá no material, ele diz que a mediana ela vai dividir exatamente no meio as informações que a gente tem. Só que aí, pessoal, surge uma parada nova, surge uma situação nova para todos nós, certo? A gente só consegue calcular a mediana se nós fizermos criarmos, né, organizarmos, na verdade, um rol. O que é um rol? Rol são os dados, as variáveis. Vou botar aqui as variáveis organizadas de forma crescente. Vou botar assim para ficar mais fácil de entender. Como assim, professor? Se lembra dessa questão aqui, né? Do salário do cara? Você vê que tem 3 mil aqui, 2 mil aqui, 5 mil aqui. Eles não estão em ordem crescente, eles estão numa ordem de coleta, né? De acordo com o que eles receberam. Deixa eu copiar essas informações aqui para facilitar. Então, vamos trabalhar esse primeiro exemplo. Como é que eu calculo a mediana dos salários que ele teve nesses 6 meses? Primeira coisa que a gente faz, pessoal, é organizar em ordem crescente. O que é em ordem crescente? Do menor para o maior. Quem é o menor número aqui? O menor número é 1894. Vou anotar ele aqui. 1894. Quem é o próximo? O próximo vai ser 1999. Vou anotar aqui 1999. Deixa eu marcar aqui. É interessante que você vá marcando quem você já selecionou, né? Quem é o próximo? 2122, né? 2122. Marcar também, porque quando é pouco número é fácil, mas quando é número, muito dá confusão. O próximo número é quem? 2184. Aqui, 2184. Na sequência, 3127. E logo após, por último, 5.986. Aqui, ó. Quando você organiza os dados em ordem crescente, você acabou de criar o quê? Um rol dos dados. Eles estão organizados. Beleza, professor. Como é que a mediana entra, então, aí? Como é que eu vou usar a mediana nessa parada? Vamos lá. Vamos ver o que a fórmula diz. Porque exemplificando é mais fácil de entender. Quem é N, pessoal? N é o número total de elementos. Quantos elementos a gente tem nessa fórmula aqui? 6, né? Se lembra que a gente trabalhou aqui ó, com N, sendo 6, é o número de dados coletados. 6, vou botar aqui, 6 mais 1. E o 2 já é o 2 da própria fórmula, né? Não tem muito o que fazer. Vamos lá. 6 mais 1 é o quê? 7.
Perdão. 6 mais 1 vai ser 7. 7 dividido por 2 dá o quê? 3,5. Você vai, professor, número 3,5. Não tem nada a ver com isso aqui. É aí que tá. Anotem isso aí, pessoal, como se fosse uma regra sagrada, tá? O resultado. Vou botar aqui na frente aqui, ó. O resultado encontrado nesta fórmula é uma posição. Eita, eu botei igual lá na frente, desculpa. Agora vai. O resultado encontrado nesta fórmula é uma posição. Então, esse 3,5 é o quê? É uma posição. Vamos supor que existe a posição 3,5. Eu fui nem fui o terceiro, nem fui o quarto. Eu fui a posição 3,5. Aí eu lhe pergunto, pessoal, existe essa posição? Não existe essa posição. Não tem sentido essa posição, não tem lógica. Então, vamos lá. 3,5 em uma régua, 3, 6. Deixa eu botar 7, então, para facilitar aqui. Vou explicar aqui como se fosse uma régua, que é mais fácil de entender o que eu estou dizendo. Imagine uma régua com 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, certo? Se a gente for pensar aqui direitinho, 3,5 está onde? Ele está entre o 3 e o 4, não é verdade? Se a gente imaginasse uma corrida e se tivessem 6 posições, o 3,5 teria que estar aqui, ó, entre o 3 e o 4, e não existe essa posição, mas foi o resultado que você encontrou. Vamos ver o que isso significa. Quem é o primeiro número que você tem na sua sequência? 1894 e 25, né? Qual é o segundo número? Ô, filho, puxa para o outro lado. É 1999 e 99. Deixa eu ver se agora ele vai puxar. Quem é o terceiro número? Não vai deixar, não. O terceiro número é quem? 2122. O quarto número? 2184. Quem é o quinto número? 3.127. Quem é o sexto número? Opa! 5.986. Você está procurando um número que representa exatamente a metade da régua. Ó. A gente está vendo aqui a régua, tem 3 para um lado, tem 3 para um lado aqui, e tem 3 para o outro lado. E você está procurando um número que representa exatamente a metade disso aí. Que número é esse? Nesse momento, você não tem um número exato. Mas você vai calcular esse número, aplicando o quê? Uma média aritmética. Então, assim, ó, anota essa observação que eu vou colocar aqui agora, tá? Observação. Vou botar aqui embaixo. Observação. Então, segundo. Observação. Quando n for par, 6, né? No caso, a gente tem a 6 aqui, n foi 6. Quando n for par, será preciso calcular a média simples, né? A média dos elementos que se aproximam da posição encontrada. Hoje vou explicar o que é isso aqui agora. Pessoal, se eu calculei a posição 3,5, quem é a posição mais próxima de 3,5? A posição 3 e a posição 4. Então, tá aqui, ó. Quando n for par, será preciso calcular a média dos elementos que se aproximam da posição encontrada. Quem são os elementos que estão próximos à posição encontrada? 2.122,55, 2.184,97. Então, continuando aqui a fórmula, você vai precisar encontrar o número que representa a terceira posição e o número, perdão de novo, o número que representa, que vai ser igual à terceira posição, e o número que vai ser igual à quarta posição. Quem é o número que representa a terceira posição? 2.122,55. Quem é o número que representa a quarta posição? Deixa eu fazer de um jeito que eu acho mais legal. Terceira posição. Quarta posição. Qual é o número que representa a quarta posição? 2.184,97. Ele diz aqui, ó,
calcule a média desses elementos. Como é que você calcula a média desses dois elementos? Você vai somar os dois, né? 2.122,55 mais 2.184,97. E para você calcular uma média de dois elementos, você só precisa dividir ele por 2, né? Então, vamos somar aqui os dois para ver quanto é que dá. 2.184,97 mais 2.122,55 dá 4.307,52. E você vai dividir isso por 2, tá? Resultado. 2.153,76. Vamos lá, vamos para a régua. 2.000, deixa eu trazer isso para aqui, para ver se fica mais fácil da gente associar visualmente. Aqui embaixo, eu tiro esse e levanto. E... Então, quando eu fui fazer o cálculo aqui, o que foi que a gente encontrou? Que o número que representaria a metade, né? Exatamente a metade, entre 2.122,55 e 2.184,97 é o número 2.153,76. A resposta é ela? A resposta é ela. Agora vamos traduzir o que essa resposta significa para justificar toda essa conta. Olhe bem, o que você pode falar sobre o salário desse cara? Ó, metade dos salários de João foi até, vou até escrever aqui, para ficar fácil a interpretação. Metade dos salários. Oh, meu Deus. Metade dos salários foram até R$ 2.153,76. Metade, continuando a lógica, metade dos salários foram superior a R$ 2.153,76. Então, a mediana ela tem como propósito encontrar exatamente a metade do caminho. Tá? Metade das vezes eu tive salário até isso e metade das vezes eu tive salário até isso. Professor, mas se todas as vezes eu tiver um monte de dados, eu vou ter que organizar todos os dados? Seja bem-vindo à realidade. Todos os dados devem estar organizados em um formato de rol. Tá? Isso aqui é quando o número é par. Para não perder o gancho, eu vou fazer uma simulação de um número ímpar. Certo? Aí vocês vão ver como é fácil. Certo? Imagina agora a seguinte situação. A mesma reguinha. Deixa eu pegar essa. Eu vou aproveitar essa régua aqui, porque eu sou filho de Deus, tá? Eita, filho da peste, tá com uma fórmula lançada. Menino, mas vamos lá. Imagina aqui a mesma régua. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Deixa eu ver se eu consigo. Alguém falou aqui. Acho que alguém tivesse falado. Ai, não. Vamos lá. Continuando. E aqui, igual a esse. Tá aqui, ó. Os 6, faltou os 6.000, não foi? São 7, perdão. 7 números. 6.000. Vou botar bonitinho. Aqui, ó. Quando, no exemplo passado, a quantidade era par, deu aquela trabalheira toda, não foi? Mas se for ímpar, o que vai acontecer? Vamos pegar a mesma fórmula, ó. Média. Mediana, desculpa. N mais 1 sobre 2. Quem é N? Se eu tenho 7 elementos, N vai ser 7. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. O senhor poderia só explicar, porque era justamente isso que eu ia pedir, já que você vai usar outro exemplo, número ímpar. Explique só por que esse MD aí, N mais 1, porque eu não... É da fórmula. É a fórmula. É a fórmula, no caso. Não se altera. A fórmula é isso aqui. Vai ser sempre isso. N mais 1 dividido por 2. Tá? Entendi. Então, aqui, ó, o N é quem? A quantidade de elementos que você tem, né? Você tem 7 números aqui.
7 mais 1 dividido por 2. 7 mais 1 dá 8. 8 dividido por 2, a gente sabe que é igual a 4. Pessoal, eu disse o quê? Que sempre o resultado dessa fórmula vai ser o quê? Uma posição. Quando o número é ímpar, é maresia, ó. Quem é o elemento que está na quarta posição? Vamos lá, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui, ó. O quarto elemento, 2.184,97. Acabou a questão. Respondendo ela, ó, vou aproveitar aqui também, que, né, para facilitar a minha vida. Ó. Respondendo ela, significa que metade dos salários foram até R$ 2.184,97 e que a outra metade dos salários foram superior a R$ 2.184,97. Bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo quando o número é ímpar. Deu para entender a ideia da mediana, pessoal? Deu. Ó, só mais um exemplo aqui para a gente concluir. Vamos pegar aqui o número de faltas dos dois aqui, ó. Dos 12, né? Aqui, a gente já sabe o quê, ó? Organizar isso aqui em ordem crescente, vai ficar o quê? 11 vezes o número 0. Eu vou até fazer. Vou fazer. Aqui. Vou pegar o outro também. Vou pegar o da nossa amiga aqui, Letícia. Vou fazer 8 situações. Aqui vai dar trabalho porque vai ser par, né? Aí é foda. Mas vamos lá. Não tem problema não. É bom fazer no que dá trabalho mesmo. Em ordem crescente, isso aqui ficaria o quê? 0, 0, 0, 0, 0. E lá no final, no último, 6, né? 12 elementos. Aqui ficaria como? Deixa eu ir apagando, não tem número 1. Não, vou apagar não. Deixa eu marcar, então, onde é que tem número 1. Quantas vezes o número 1 vai aparecer? Outra vez. 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 1. Vou ter que escrever aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 2 tem quantas vezes? O número 2 tem, marcado de verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tem 1 e 2. Que ótimo. Então, 6 vezes o número 2. Né? Se a gente fosse calcular a mediana aqui, como é que ficaria? Né? N mais 1 em ambos os casos, né? N mais 1 sobre 2, fica quem? Fica, N vai ser quanto? 12, né? É a quantidade de elementos que a gente tem. 12 mais 1 dividido por 2, igual a 13, né? Que dividido por 2 vai dar 6,5. Aqui uma posição. Quais são as posições mais próximas dele? A sexta, o sexto elemento e o sétimo elemento, não é verdade? Então, quem é o sexto e o sétimo elemento? O 0. 0 mais 0, tem como calcular uma média aqui, né? 0 mais 0 é 0, dividido por 2, 0. Então, a mediana aqui encontrada vai ser o quê? 0. Ele vai entender que ele não faltou usando a mediana como essa posição. Você vai, professor, por que você está dizendo isso? Esse exemplo aqui eu já deixei pronto para que vocês entenderem que nem sempre todas as medidas de posição podem ser aplicadas a todo tipo de exemplo. Tá? Isso aqui é um perfeito exemplo que a mediana não teria utilidade nenhuma, né? No outro aqui, como é que ficaria? Mesmo jeito. A posição seria 6,5. Né? Segue a lógica. Quem é o sexto elemento? O sexto elemento é 1. E o sétimo? 7. Vou marcar os dois. Então, o sexto é 6. O sétimo é 7. Então, a gente já sabe que vai ter que somar, né? 6 mais 7 e dividir por 2. Né? 6 mais 7 a gente já sabe que é 13. 13 dividido por 2 vai dar 6,5. Não, tá errado. É 6 e 7 não, desculpa, pessoal. 1 e 2. Perdão. 1 e 2. 1 mais 2 vai ser 3, né? E 3 dividido por 2 vai ser igual a 1,5. Então, significa o quê? Que metade do ano ela teve até 1,5 falta e a outra metade ela teve mais de 1,5 falta. Nesse exemplo, também justifica demitir ela ao invés de demitir João, não é verdade? Leandro, Oi.
Eu não estou entendendo, não. Você entendeu até onde? Leandro, Oi? sempre tem que fazer essa justificativa Não, igual. só explicando a vocês o que significa. Tá, bom? mas só botar o MD igual a 0 daria certo. E tá respondido, tá? Tá, Você ok. entendeu até onde, Neilo? Eu não estou entendendo como é que você está achando esses resultados aqui. Você entendeu isso daqui, não, né? Eu não entendi muita coisa, não. Você entendeu até onde? Qual foi a última parte que você se lembra de ter entendido? Eu só entendi a parte que você disse que tinha que organizar, aí não entendi o resto, não. Perfeito, vamos lá. Você se lembra de onde vem aqui esses 11 zeros e esses 6? Você lembra que é lá da quantidade de falta, daquele funcionário que a gente trabalhou um exemplo? Lembro. Lembra? Pronto. Eu só fiz organizar aqui em ordem crescente, não foi? Foi, isso aí eu entendi. Show de bola. A fórmula da mediana, você se lembra que é essa daqui? MD igual a N mais 1 sobre 2. Sei, N1, N mais 1 dividido por 2, sei. Pronto. Quem é N? N é o número de elementos que a gente tem aqui. É, Quantos elementos a gente tem aqui? Não são 12 números? Então a gente tem 12, né? Tá aqui, ó. 12. Botei o 12 aqui. Mais 1 que é da fórmula, dividido por 2. Ok? então no caso, a gente só encontrou o 12, que o restante é da fórmula. Isso, perfeito. Isso aqui é a fórmula. Era isso que eu não estava entendendo, de onde é que estava vindo esse número. Ah, não, é a fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. Deixa eu dar outro exemplo mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, vamos botar aqui o número. É que eu apaguei aquele número de vendas. Aquele exemplo era tão bom. Mas vamos lá. Vou botar aqui 10. Vou botar já em ordem, que eu sou filho de Deus, tá? 12, 13, 18, 21, 26. Deixa eu botar um número. Que pá é mais difícil. Pronto. 8 vendas aqui. Imagina que isso aqui foi a quantidade de vendas que você teve na primeira semana, na segunda semana, e assim consecutivamente, tá? Só para ficar aqui o exemplo. Não foi, mas beleza. Número de vendas que você teve em cada semana. Aí você faz assim, Leandro, eu quero a mediana disso aqui. Como é que eu calculo a mediana? Qual é a fórmula, Neilo? Ó, atenção. A fórmula já vem prontinha, é isso aqui, tá? MD. Era para ter botado? É porque eu sou teimoso, meu Deus. Por que eu não boto já na posição certa? Deixa eu mudar esse 13 por 14, tá? Por 15, desculpa. Vou mudar aqui isso por 15 para ficar mais fácil. Deixa eu ver, vai ser 4. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Número de vendas, lá está, de cada semana. Então, como é que a gente encontra a mediana? Aqui já está organizado, tá vendo? Já está em ordem crescente. Já está prontinho como eu pedi que a gente fizesse. O que a fórmula diz? N mais 1. Quem é N? N vai ser quem? O número de elementos que a gente tem. Quantos números a gente tem aqui? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 números, então a gente vai substituir, né? Vai tirar esse N e vai botar 8. Quem é 1? 1 já é da fórmula. E o 2 também. Então não tem bronca, não tem dor de cabeça, tá? 8 mais 1, 9, não é verdade? E embaixo fica o 2. Quanto é 9 dividido por 2? 4,5. Se lembra que eu disse que a gente encontrava uma posição? Tá entendendo até aí, Neila? Tá dando para entender isso? Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Oi. Aí como é que eu sei se vai ser par ou se vai ser ímpar? É só contar. 8 é par, 9 seria ímpar. Você não vai contar quantos números são? O N. Sim, no caso é a quantidade de variável, se é par ou se é ímpar. Isso, perfeito. Tá. Perfeito. Aqui não tem 8 números? Tem. 8 é par. Se tivesse 7, 7 é ímpar, 6 é par e assim consecutivamente. Tá Agora bom? entendi. Show de bola. Então vamos lá. Quando for par, vai dar mais trabalho, né? Como eu disse. Ó. Até aqui você entendeu esse 4,5 de onde veio? Entendi. É o 9 dividido por 2, 4,5. Agora vem a graça da coisa, tá, meu? Quais são as posições mais próximas de 4,5? É o quarto e o quinto elemento, concorda? 4,5, ele está entre quem? Entre o quarto elemento e o quinto elemento, concorda?
4,5 está no meio, né? Dos dois. Tá. Então, quem é o quarto número que você colocou aqui em ordem? O quarto número vai ser quem, ó? 13. 13. Perfeitamente. Então, você vai fazer o quê? Botar o 13 aqui, ó. Embaixo do quarto, vai dizer que é o... Já sabe que é o número 13. Aí vai Você ser vai somar... Leandro. Muito bem. Vai somar ele com quem? Quem é o quinto número? 15. 15. 15. Show de bola. Você já sabe que você vai calcular uma média, né? Se você vai calcular uma média, você sabe que vai ter que dividir isso por 2, tá bom? Não esquece. Toma e divide por 2. Exatamente. Quanto é 13 mais 15? 28. Embaixo você já tem o número 2. Então, 28 dividido por 2 vai dar igual a quanto? A 14. 14 significa o quê? Ó? Aqui, ó, só agora explicando a questão, tá? Deixa eu tirar aqui esse colorido para eu explicar com outras cores, ó. 14 vai representar o quê? O que metade das suas vendas teve... Cadê, meu Deus? Aqui em cima, desculpa. Aqui. Metade das suas vendas foram até 14 vendas por semana. E que a outra metade, né, foi superior a 14 vendas por semana. Tá? Então, geralmente a gente diz assim, ó, metade das vendas foram até 14 vendas. E metade das semanas tiveram mais de 14 vendas. E você tira isso na prova real, né? Ó, 6, 10, 12, 13 é menor do que 14. 15, 18, 21 e 26 é maior do que 14. Entendeu? Tranquilo? Entendi, Leandro. Obrigada. Nada.